vez, Senhor, neste lugar. Agradecidos que somos, Senhor Deus, por estarmos, papai amado, aqui, Pai, junto com este povo, um povo, Senhor amado, alegre, um povo, Senhor amado, que te adora, um povo que te louva, Senhor Deus. Papai amado, em nome de Jesus, amém, nós clamamos, Senhor amado, a tua graça, o teu poder, aleluia, a tua unção, a tua autoridade, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor amado, do pastor desta igreja. Amém, e assim Deus. Também clamamos pela vida, Senhor amado, do meu esposo, o pastor Sebastião, Deus, que está aí, Senhor amado, Deus, querido, com esta incumbência, Senhor Deus, com este privilégio, aleluia, de poder, Senhor amado, ministrar, Senhor amado, a tua palavra nesta noite aos nossos corações. Pai, clama a Ti, Senhor Deus, nesta hora, que o Senhor possa tomar cativo, Senhor amado, as nossas mentes, amém, Senhor Deus, amado, neste lugar, e abrir os nossos ouvidos, amém, Pai, para ouvir, Senhor amado, um pouco mais da Tua voz, amém, Senhor, já começou a falar conosco, Senhor Deus, nesta noite, Pai. Completa, Senhor amado, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Amém, Deus. Em nome de Jesus, que nenhum atrapalhe, Senhor Deus, que nenhum som, Senhor amado, Deus, venha, Senhor Deus, papai amado, atrapalhar, Senhor, o som da voz do teu doce Espírito, Senhor amado, através do teu Filho. Assim eu te louvo, assim eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Amém. Chegamos ali e a abertura do culto, a minha esposa falou assim, olha só confirmando a palavra a ser pregada. Eu quero agradecer ao convite, né? O pastor Cláudio nos convidou e foi assim muito interessante, porque nas quintas-feiras nós temos trabalho. Nós somos pastores em Mariana Torres e em Getulândia. Nós temos uma igreja em Getulândia e assim a gente vive nessa... Pode sentar, querido. A gente vive assim numa correria muito grande, porque a maior parte do tempo nós estamos aqui em Volta Redonda, né, por conta da igreja de Mariana Torres. Mas na quinta-feira nós temos culto nos lares. E a gente começa assim, de casa em Getulândia, e vai terminar lá em Barra Mansa, no Apóstolo Paulo. E depois a gente vai voltando e começa de novo. E a quinta-feira é um desses dias, hoje seria no Goiabá o culto. Mas quando o pastor ele me convidou, Deus ele ministrou no meu coração, vá. E graças a Deus eu estou aqui. Outros irmãos estão nos representando lá. E o nosso domingo é assim, de manhã escola dominical em Mariana Torres, aí eu saio, vamos para Getulândia, escola dominical às 15 horas, culto às 16, 19 horas, culto em Mariana Torres de novo, nós já estamos de volta para cultuar a Deus. Mas a palavra que Deus ele colocou no meu coração é uma palavra que Deus ele tem me levado a ministrá-la em outros lugares. No domingo retrasado, nós fomos para Piraí ministrar essa palavra que Deus ele colocou no meu coração, onde um pastor fazia 50 anos, pastor Wilson dos Anjos, 50 anos da sua chegada em Piraí. São 54 anos de ministério, 50 anos que ele chegava em Piraí. E Deus ele ministrou primeiro para a minha igreja em Getulândia e para a nossa igreja em Mariana Torres no domingo pela manhã. E à noite eu estava preparando uma outra palavra para poder ministrar em Piraí. E Deus falou assim, não é essa, é aquela palavra. E quando eu preparava para pregar para o Conselho de Pastores, e eu preparando uma palavra, pastor Cláudio, preparava uma palavra, e a minha ideia é pregar em Timóteo, capítulo 4, que cuida de ti e da doutrina, e salvarás a ti mesmo e aos demais. A minha ideia para pregar para os pastores seria essa palavra. Mas Deus falou assim, não é essa a palavra que eu quero. Eu quero que você fale com eles sobre desânimo. Do Deus que levanta o desanimado. Do Deus que renova as forças.
do Deus que coloca você novamente de pé. E Deus, Ele tem falado poderosamente ao meu coração acerca do desânimo. Como nós, igreja do Senhor, temos sofrido com o desânimo. Como o desânimo tem nos abatido. E é interessante a gente pensar no desânimo, porque Jesus, Ele nos alerta do desânimo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Sabe, Jesus em João capítulo 16, eu quero que você abra comigo, ainda não é a palavra, mas só para a gente chegar naquilo que nós vamos falar. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. O desânimo ao longo da jornada, ele é uma arma do inimigo contra a nossa vida. Quando você vai no livro de Reis, ou melhor, 2 Samuel, abra comigo também. 1 Samuel, capítulo 30. Quando Ziclac ela é tomada pelos inimigos, no versículo 6 diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Batalhas diárias causam desânimo. Lutas pelas quais enfrentamos traz para nós desânimos. Igreja vazia traz desânimo. Pessoas que deixam a igreja traz desânimo. E eu quero trazer uma palavra de Deus para a nossa vida nessa noite. E cada vez que eu tenho a oportunidade de ministrar para vocês, o Espírito de Deus, Ele ministra para mim. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Ageu, texto que já foi lido aqui na abertura do culto. Vamos só ler a partir do versículo 1, que diz assim: No 2º ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar os céus, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. E nós estamos falando acerca do desânimo, né? Como o desânimo, ele tira o nosso foco. Como o desânimo, ele rouba, sabe, a nossa alegria. E por isso Jesus, ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Sabe, porque o desânimo, ele vai trabalhando em nós, ele vai minando, é igual uma marreta batida numa coluna. Cada dia é uma pancada, daqui a pouco começa a aparecer as trincas, as rachaduras, daqui a pouco a estrutura começa a ser abalada, e quando a gente mal percebe, a gente cai. Quando nós falamos desse texto de Ageu, e ele é interessante, porque o texto diz assim: no 2º ano do rei Dário,
no 7º mês, ao 21º mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. É interessante que as coisas de Deus, nada que está relacionado a Deus, ele acontece sem propósito. Tudo tem um propósito debaixo de tudo. Se você recebe uma palavra, como o pastor entrou no táxi, entrou lá no carro dele no Uber, e a irmã que entrou era que ia para a igreja, porque havia um propósito. Se você está aqui hoje, porque há um propósito. Deus, ele preparou o momento, né? Eu vi o pastor saudando a irmã que veio com a filhinha, olha, a irmã veio e hoje a igreja está vazia. Não, porque há um propósito, a irmã está aqui hoje. Hoje é o dia que Deus marcou para a irmã estar aqui, o Espírito a conduziu. E o Espírito a trouxe. Quando nós lemos esse início de texto, ele diz assim que no 20º dia, o contexto do livro de Ageu, ele acontece logo depois que o povo sai do cativeiro. O povo sai com Neemias, né? O capítulo 1, Neemias tem aquela notícia que os muros estavam caídos, que as portas estavam queimadas, que os seus irmãos estavam ali com dificuldade. E Neemias, logo depois daquela notícia, diz que Neemias, no mesmo momento, ele chorou, lamentou e orou e jejuou ao Deus do céu. Queridos, situações difíceis mexem com a nossa emoção, amém? Nós nos emocionamos, não tem como, nós somos seres humanos. Você recebe uma má notícia, você se emociona, se entristece, ou você logo dá glória a Deus por causa da má notícia? Geralmente nós nos entristecemos, nós nos abatemos, e depois nós glorificamos a Deus. Mas primeiro as nossas emoções, elas se abalam. Quando Neemias ele recebe isso, logo depois ele entra num propósito. O que eu quero dizer com você? Ontem na minha devocional eu falei o seguinte, que nós precisamos, diante das nossas dificuldades, depois das nossas emoções, nós precisamos ter atitudes espirituais. Se nós temos lutas e dificuldades, momentos de luta que nós passamos, nós vamos sentir aquilo. Aí depois que vem o baque, você precisa se estruturar emocionalmente, porque diz que depois que ele chorou e lamentou, ele orou e jejuou. Ele teve atitudes espirituais. E depois das atitudes espirituais, as bênçãos do Senhor veio sobre Neemias. Quando nós temos atitudes espirituais, as bênçãos vêm sobre a nossa vida. Você que saiu da sua casa e veio para a igreja hoje, você teve uma atitude espiritual e as bênçãos do Senhor te acompanharão. Amém? E acontece tudo isso, e nós conhecemos a história do livro de Neemias. Ele vai para Jerusalém, né? Ele consegue a carta do rei, o rei libera ele vai lá, constrói os muros, e com 52 dias o muro se levantaram os muros, teve ali as portas, mas em todo tempo de trabalho houve oposição. Fala quem está do seu lado, em todo tempo de trabalho tem oposição. Diz que ali se levantou Sambalate, Tobias e Gesem contra eles. Levantaram aqueles homens ali e não queriam que o muro se erguesse. Sabe por quê, queridos? O inimigo não quer que você se levante. O inimigo não quer que você fique de pé, porque nós somos revestidos do poder do Espírito Santo e nós de pé somos uma potência na mão de Deus. Por isso ele tenta nos desanimar. Por isso ele tenta nos derrubar. Só que aquele povo vai lá e levantou o muro. Aí o que aconteceu? A oposição não parou, continuou. E aquele povo desanimou. Quando o profeta Ageu ele vem profetizar, já haviam passado quase 16 anos que os muros tinham sido levantados. O povo construiu as suas casas, levantaram, começaram a morar ali, só que o que eles ganhavam não dava, o dinheiro não dava, porque não tinha fidelidade. Estavam fora do propósito. O propósito de Deus é levanta o muro e ergue o templo. Eles levantaram o muro e construíram as casas, saíram do propósito. Queridos, quantas vezes na nossa vida nós saímos do propósito? Deus ele nos dá uma ordem, começamos bem, mas saímos do propósito. E quando nós saímos do propósito, nós começamos, nada dá certo, tudo começa a dar errado, porque Deus ele quer trazer você de volta para a direção e para o propósito que ele traçou para você. Quando esse versículo primeiro ele vem, ele não acontece de qualquer jeito e nem em um tempo assim aleatório. Quando diz assim que ele profetizou
no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor. Isso era um dia especial. Havia uma festa do povo judeu. Era a festa de Sucote, era a festa dos tabernáculos, onde o povo se reunia para lembrar o tempo que eles estiveram no deserto. E quando vem essa palavra, era no último dia. Era o último dia da festa. Então, provavelmente, ali Jerusalém estava lotada. Tinha muita gente para ouvir aquela palavra. Olha, é o que você precisa ouvir agora. É o que você precisa saber agora. E Ageu levanta no meio daquela multidão a palavra que vem a Zorobabel e vem a Josué. E quando nós pensamos assim, eu fico pensando o que pode me causar desânimo. O que te causa desânimo? Você já esteve desanimado por alguma coisa? Começa alguma coisa, começa numa alegria, né? Começa numa felicidade, daqui a pouco esfria, para. Sabe, a primeira coisa que esse texto me chama a atenção e que pode nos causar desânimo são as coisas que nós lembramos. Porque o texto no versículo 3 diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Aquele povo, quando a Babilônia tomou Judá, tomou Jerusalém e prendeu os judeus, eles destruíram o templo. Só que aquele templo que eles destruíram era o templo de Salomão. E o templo de Salomão, ele é um templo de valor inestimável. Diz que só na área do Santo dos Santos tinha em ouro cerca de 600 quilos. Só no Santo dos Santos. As paredes todas eram revestidas de ouro. E aquele povo pega ali agora, vendo toda aquela riqueza que aqueles com mais de 70 anos tinham acostumado a ver, viam toda aquela riqueza, todas aquelas coisas maravilhosas de Deus. Daqui a pouco eles olham para aquele lugar e vendo ali como se estivesse assim, o cara morou numa mansão luxuosa a vida inteira e ele perdeu o dinheiro, daqui a pouco ele vai morar numa meia água. Ou ele vai se acostumar com a meia água que ele mora, ou ele vai ficar assim: nossa, como era bom quando eu morava naquela mansão. Ah, como era bom quando eu morava naquele lugar. Quando nós fomos para Mariana Torres, nós alugamos um espaço. E no espaço lá que a gente alugava, uma igrejinha linda, né, feita com muito carinho, muito amor, né? Pastor Roberto, né, que descansa no Senhor, que era o dono do templo, depois ele vendeu e nós alugamos esse lugar. Passado o tempo que nós estamos lá, são 18 anos que nós estamos com trabalho em Mariana Torres, e passado esse tempo, um dia uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, e nós fomos, né, Deus foi nos dando graça, compramos uma casa, derrubamos, construímos um templo, e ela falou assim: pastor, eu tenho saudade da igrejinha verde. Aí eu falei com ela assim: eu tenho saudade da igrejinha marrom. Porque quando a igreja estava verde, já tinha bastante gente. Quando a igreja estava marrom, só tinha eu, a minha esposa, a irmã Márcia, os 2 filhos e o meu filho. E a gente rodava Mariana Torres, Vila Brasília, tudo aos sábados pela manhã, esperando que fosse alguém à noite. E quando chegava à noite, não tinha ninguém. Mas sabe por que eu me lembro daquele tempo? Porque naquele tempo eu não ficava preocupado com o diácono, eu não ficava preocupado com o presbítero, eu não ficava preocupado com os irmãos, eu ficava preocupado com a minha dependência no Senhor. Sabe onde eu chorava porque não entrava ninguém naquele lugar? Porque a gente pregava e fazia evangelismo e ninguém entrava. Eu tenho saudade não da falta de pessoas, mas da minha dependência de Deus, da maneira que eu trabalhava para Deus, sabe? Essa era a saudade que eu tinha. Quando eu falei isso para ela, ela começou a chorar. É, pastor, é verdadeiramente, não é a igreja que nos faz falta, mas é as coisas, às vezes nós lembramos e não conseguimos voltar atrás. Às vezes nós queremos lembrar só do glamour, mas a vida não é feita só de alegria, nós temos tempo de tristeza. Aquele povo, eles estavam ali, eles não estavam contentando com aquilo que Deus estava dando. Eles estavam vindo de 70 anos de cativeiro, irmãos. 70 anos onde pararam de adorar o Senhor. Porque o templo que estava ali era menor. Eles estavam assim: ah, não, o bom quando era Salomão. O bom é agora, irmão.
irmãos, porque o que lá atrás a gente não pode viver de novo. O bom é esse momento que você está vivendo. O bom é esse tempo, e esse é o tempo de Deus para você. E a gente precisa aprender a viver o tempo de Deus. Vai ter tempo de choro, mas vai ter tempo de alegria. Sabe, a gente precisa viver o tempo de Deus. O apóstolo Paulo diz que de todas as coisas ele sabe. Ele sabe passar todas as coisas, Filipenses 4,12. E quando chega no 4,13, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Querido, não podemos viver de passado, quem vive de passado é museu. Não podemos ficar vivendo de lembrança. Talvez você olhe para a igreja e fale assim, nossa, antigamente, às quintas-feiras, isso aqui estava lotado. Não, isso é passado, vamos viver da agora. Vamos ver o momento, o tempo que você vive agora, para que você possa projetar o teu futuro. Está insatisfeito? Pensa comigo. A igreja não pode ficar vazia assim. Quinta-feira tem culto. Eu estou achando que eu preciso convidar mais pessoas para ir na minha igreja. Não é encher com as pessoas que estavam, irmãos. É buscar novas vidas, almas novas. Porque aquelas que já estavam, elas conhecem o Senhor. Mas tem um mundo de pessoas que ainda não ouviram falar do amor de Deus. E Deus quer que você seja essa potência na mão dele, aleluia, para pregar, para anunciar, sabe, essas coisas do passado. Como a gente perde tempo às vezes? Como a gente perde tempo? Não estou dizendo que nós não devemos remover marcos antigos, sabe, nós devemos respeitar o passado, porque o nosso futuro, ele foi construído muitas vezes no nosso passado, só que a gente não pode viver dele. E o mais importante, nós não podemos viver nele. Nós não vivemos no passado, irmãos. Nós vivemos no presente. Uma certa vez eu fui atender uma pessoa, e a pessoa estava em casa, e a pessoa decidiu colocar fogo no corpo. Decidiu se queimar. E eu estava dentro de casa, e eu estou ouvindo aquele barulho de sirene, mas eu sou meio assim, eu não sou curioso. Se eu estiver dentro do meu quarto com um livro aberto, eu vou continuar com o livro aberto e o barulho vai acontecer. Se eu estiver deitado, as coisas vão, e eu vou continuar do mesmo jeito. Eu não tenho aquela curiosidade, vou sair para ver. A minha esposa tem. Daqui a pouco minha esposa, está acontecendo alguma coisa aí. Acontecendo o quê? Não, está acontecendo, tem bombeiro, que não sei o quê, aí eu saí. Irmão, naquela disposição, né? Para ver se quando eu chegar lá acabou o negócio, né? Aí foi, tranquilidade, aquela calma. O pessoal fala assim, pastor, o senhor calmo demais. Ninguém sabe como é que eu fico por dentro, né? E fui. Aí quando eu cheguei lá, eu perguntei, o que aconteceu aí? Pô, o rapaz que está colocando fogo aqui, né? Diz ele que já jogou álcool no corpo, está com o isqueiro na mão e diz que vai se incendiar. Aí eu fui abrindo a porta, abri meu portão, aí fui chegando perto, aí chamei ele pelo nome. É o senhor, pastor? O senhor pode entrar. Eu falei, misericórdia, vai lá que o irmão bota fogo logo comigo lá dentro. Aí eu entrei e começamos a conversar com ele. E comecei a conversar, ele, não, porque meu pai, meu irmão. Teu pai, cara. O teu pai, o que ele te fez está no passado. Aproveite teu pai hoje, daqui para frente. Não dá para você voltar a ser criança, cara. Não dá para ele voltar a ser aquele pai que você esperava. Mas você pode viver coisas novas com o teu pai. Ou o seguinte, você pode ser um melhor pai para o teu filho. Não dá para você viver no passado. Você vai tirar a sua vida porque as coisas na sua vida não deram certo por seu relacionamento com o teu pai. Seu pai não está nem aqui, cara. E fui conversando. Daqui a pouco eu tomei o isqueiro, tomei o fósforo, o bombeiro pulou lá dentro, o irmão dele chegou. Aí levaram no carro, pastor, o senhor vai? Eu falei, eu não. Eu vou voltar para casa que eu estou lendo um livro. Aí o irmão foi lá e acompanhou ele. Sabe, uma pessoa que quer tirar a vida, irmãos, porque está vivendo no passado.
Quantas vezes nós estamos assim? Desistindo do futuro, ou melhor, desistindo do presente, porque estamos lá no passado. Esse povo estava assim. Estava acontecendo algo, irmão. Estava acontecendo um movimento que não acontecia há 16 anos. E mesmo assim eles não conseguiam ver. Quando nós vivemos no passado, nós tiramos os olhos do presente e principalmente do futuro. A gente não consegue ver as coisas que Deus está fazendo. Aí quando eu volto, outra coisa que pode me tirar, né? Me causar desânimo. Primeiro são as coisas que lembramos. Segundo, são as coisas que esquecemos. Esse povo, ele esqueceu o Deus que eles estavam servindo. Esqueceram quem era o Deus na vida deles. No versículo 4, Deus fala para ele assim: ora, pois, sê forte, Zorobabel. Diz o Senhor: sê forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote. E tu, e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, nós como igreja, nós vamos passar a luta o tempo inteiro. Nós vamos viver batalhas constantes, sabe? Não tem como. Não tem como. A nossa igreja fez 18 anos de trabalho congregacional. Perdi a conta de quantas pessoas passaram pelas nossas vidas. Você não consegue dimensurar, algumas no Senhor, outras, né, já não, outras fora, algumas já descansam. Mas são tantas pessoas, e esse mês agora de março eu fiquei lembrando, sabe? Quantas vidas nós já tivemos ali. E às vezes a gente olha para a igreja, às vezes você chega num culto de domingo e não tem um instrumentista, irmãos que você sabe que fazem parte do rol de membro da igreja, fazem escolha de estar em outro lugar. Sabe, aí você para e você pensa, e a gente esquece, parece que o mais importante são eles. O mais importante é o Deus que nós servimos, irmãos. Sabe, o que eu quero trazer para você nessa noite, primeiro para os pastores e líderes da igreja: ser forte. Porque a primeira palavra do profeta foi para aqueles que ali estavam: ser forte. Olha você, pastor Josadac, ser forte. Olha você, pastor Josué, ser forte. Mas depois ele traz uma outra palavra para o povo. Para você, irmão, que vem aqui na quinta-feira, que vem no domingo, que às vezes fala assim: poxa, eu estou ficando desanimado, porque só tem eu para limpar, só tem eu para fazer isso, só tem eu para fazer aquilo. Eu quero te dizer nessa noite: ser forte. Trabalhai. Não estamos fazendo para homens, queridos, estamos fazendo para o Senhor. Pastores desta igreja, ser forte, trabalhai, o Senhor é contigo. Sabe, não tem motivo maior para nos animar do que esse: o Senhor é conosco, e não podemos nos esquecer. Deus queria lembrar aqueles homens que Ele era com eles. Independente do desânimo, independente daquilo que estavam passando, o Senhor é contigo. Aleluia! Jesus, Ele nos faz uma promessa, e Ele traz para nós uma garantia: não vos deixarei e não vos desampararei. Jesus disse: eu sou contigo. Aleluia! Ter Jesus conosco, queridos. Vivemos dizendo: não, temos Deus, Ele é suficiente.
A gente quer ter Deus e mais alguém, quer ter Deus e mais 100 pessoas, quer ter Deus e mais 200 pessoas, quer ter Deus e mais 300 pessoas. Queridos, você pode perder tudo, se você conseguiu manter a sua fé, você vai poder chegar lá no final e dizer como o apóstolo Paulo: cumpri a carreira, combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Sabe, o desânimo não te roubou. Outros não estão fazendo, mas você está fazendo. Glória a Deus por isso. No tempo certo, Deus ele vai te honrar. Eu acho que eu vou parar porque eles estão parando também. Deus mandou você parar. Deus mandou você parar de fazer. Deus mandou você deixar de fazer. Se Deus não mandou, queridos, vá em frente. Siga em frente, prossiga, não pare. Sabe, eu conheço muitas pessoas que desanimam, que param no meio do caminho, que desistem da jornada. Eu geralmente, quando nós como pastores, de uma forma geral, você recebe uma pessoa e uma das primeiras palavras: pastor, estou desanimado. Pastor, vou falar para o senhor, tá? A igreja está me desanimando. Mas peraí, seu serviço é a igreja? Ou é a Jesus? O que Jesus está causando na sua vida, está te levando ao desânimo? Se está, fala com ele, dobra o joelho, chora, lamenta, jejua, ora, tem atitudes espirituais, ser forte. Ser forte. Igreja, ser forte. Trabalhai. O Senhor é contigo. Sabe, e a gente sempre aprende com essa ideia. A terceira coisa que nos faz desanimar, sabe o que é? Comparações, irmãos. A gente fica comparando muito. Os irmãos que gostam assim, às vezes está em casa de folga, aí tira uma folga e fala assim: eu vou na igreja do meu filho, vou na igreja tal, aí vai lá. Aí eu contei que eu fui um dia numa igreja, e quando eu cheguei lá na igreja, irmãos, aquele telão bonito lá atrás, lá, sabe? Aquele painel, e as pessoas cantando e tudo filmando ali. Eu olhei assim e falei: meu Deus, quando que eu chego lá, né? Quando que eu posso chegar lá, né? Ter esse painel, tudo filmando. Um som gostoso, né? Uniforme na igreja. Aí só que daqui a pouco comecei a observar os irmãos, né, sendo filmados. Os irmãos faziam umas poses, parecia até que eu estava assistindo um filme. Aí eu já olhava para eles, olhava para a tela. Falei: nossa, os irmãos, como é que adora bonita? Eu não sei fazer desse jeito, não. Eu choro, daqui a pouco eu estou enfiando a mão no olho, esqueço que eu estou de óculos. Mas os irmãos, tudo uma sincronia, né? Bonito. Aí o irmão ajoelha no chão, né? Parecia até que estava dançando lá na adoração. Falei: nossa. E Deus falou comigo assim, que o louvor precisa ser sincero. As câmeras às vezes nos inibem, né? Na verdadeira adoração. Às vezes faz com que a gente recolha uma lágrima, e na verdade Deus quer que você chore. Né? A câmera às vezes quer que você fale alguma coisa que você retém, porque você não sabe quem está te ouvindo, né? Mas aí a gente para, eu falei assim: Deus, me perdoa pela comparação, porque o que o Senhor me deu é aquilo que é para mim. Sabe, o que Deus ele tem para você, queridos, ele não vai repassar para outro. O que é seu, é seu. Sabe, aquele povo ficava comparando. Não, porque é desse jeito, porque aquele templo era assim, porque tal dia era desse jeito, tal igreja é assim, tal irmão prega assim. Mas, queridos, a gente não tem que comparar. A gente não tem que comparar. Eu não tenho que comparar como o pastor prega. Eu tenho que ser abençoado da maneira que ele prega. Eu tenho comigo assim: eu vou para um lugar, a minha ideia é a seguinte: retenha o que é bom. Pode ser que eu fale alguma coisa aqui que você não goste, mas com certeza eu vou falar coisas que você vai gostar, coisas que Deus ele vai trabalhar principalmente. E eu não estou muito preocupado de falar o que você vai gostar. Eu espero que Deus ele te confronte.
Eu espero que Deus ele te confronte em meio ao comodismo, em meio ao seu desânimo, e que Deus te faça levantar. Quando eu terminei meu seminário, eu escolhi o pastor Paulo César Vale para ser o paraninfo, a pessoa que ia trazer uma mensagem ali para os recém-formados. E eu lembro que como eu era o orador da turma, eu na época, antes de apresentá-lo, eu elogiei ele pelos seus ensinamentos, né? E pelo tudo que eles tinham aprendido com ele, e que algumas coisas a gente ia guardar. E eu lembro quando ele pegou o microfone e falou assim: eu fiquei muito triste com o seu elogio, porque nas minhas aulas eu queria confrontá-los e fazê-los pensar acerca do Evangelho. Sabe, a mensagem do pastor, por mais que acalante o nosso coração, ela tem que nos fazer refletir, ela tem que nos fazer pensar. Não somos marionetes na mão de um pastor, mas nós somos servos na mão de um Deus vivo. E é esse Deus vivo que usa o pastor para te orientar, quer você goste, quer você não goste, quer você aceite a palavra, quer você não aceite, porque a palavra ela tem que mexer na minha alma, ela tem que tirar do estado de comodismo. E quando Ageu ele fala com aquele povo, ele fala com um povo acomodado, ele fala com um povo desanimado, ele fala com um povo distanciado de Deus, um povo que vivia fazendo comparações, um povo que estava preso no passado. Querido, nessa noite, em nome de Jesus, saia do passado, saia das comparações, se aproxime mais de Deus, ser forte, humilhai, ser forte, trabalhai, o Senhor é convosco. Sabe, e a gente atende pessoas, né, pastor? Ah, estou desanimado. Ah, estou isso. E eu atendo pessoas, atendo na área pastoral, atendo pessoas que são cristãs, e atendo na área da psicanálise pessoas que não são crentes. E o desânimo bate em todas elas. Só que elas, falta-lhes algo. Porque comigo, com você, o Senhor é conosco. Como a irmã disse que venceu a depressão, ela venceu porque o Senhor era com ela. Quantos não têm vencido, irmãos? Quantos têm se atirado? No Paraíba aí nós temos visto tantos corpos aparecendo, de pessoas que não têm vencido a depressão, pessoas que não têm vencido a luta. E tudo começa num desânimo. Tudo começa num parar de fazer algo. E aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. E às vezes nós nem entendemos por que estamos desanimados. Aquele povo nada justificava o desânimo deles. Porque eles estavam saindo de um cativeiro. Estavam começando uma vida nova. E ali eles estavam construindo um templo. Sabe? E algumas coisas são necessárias para que a cura venha sobre a nossa vida. Eu sei algumas coisas acerca do que o pastor Cláudio me fala, mas eu não sei o que acontece na igreja, de uma forma geral. Eu não sei o que acontece na sua vida. Mas se você está desanimado, a primeira coisa que você precisa fazer é abandonar, sabe? Deixar de lado essas memórias antigas. O povo precisava abandonar a memória do tempo antigo. Quando nós olhamos um templo desse tamanho, e a gente pensa assim, meu Deus, tem que ter muita gente para poder sustentar esse lugar. Eu acredito que em algum momento possa ter tido muita gente mesmo.
E que, como toda igreja, você pode ter passado por um vento, porque toda igreja passa por um vento. Mas passa. Ventos passam. Tempestades passam. E depois que elas passam, o arco-íris ele aparece no céu, porque há uma aliança com Deus. A Igreja Batista da Graça, aqui do Retiro, ela está debaixo de uma aliança com Deus. Sabe? Então, querido, se hoje te incomoda ver menos gente, tire a visão de quando estava cheio. Projete um futuro. Projete algo novo de Deus. Projete um tempo novo. Já passei por alguns ventos, algumas situações bem parecidas, de não saber o que fazer. E quando chega nesse momento, Deus ele fala assim, isso é para te mostrar que não é o empresário A, não é o empresário B, não é o irmão C, não é o irmão D, porque quem sustenta a igreja sou eu. A igreja do Senhor, queridos. O Deus que provê todas as coisas é o Deus que sustenta a igreja. Talvez você olhe e fale assim, nossa, não temos recurso. Eu contei isso lá em Mariana Torres. A nossa região, né? A nossa igreja é dividida em regiões. E a nossa região é chamada Ame-o Vale. E a nossa denominação tinha uns terrenos em Resende e decidiram fazer ali um encontro, um local, né, que seria Recanto Ame-o Vale. Um sítio, alguns locais né, para acampamento e tudo. E nós fomos lá para o culto de pedra fundamental do local. Hoje o terreno está até invadido, tem famílias morando lá. Mas nós fomos para a pedra fundamental. Tinha mais ou menos 70 pessoas lá. Chegamos lá e o pastor que estava pregando falou assim, irmãos, eu tenho duas notícias para vocês, uma boa e uma ruim. Aí perguntaram para ele assim, qual que você quer primeiro, a boa ou a ruim? Aí ele falou assim, não, dá boa, né, pastor? Aí o pastor falou assim, eu quero dizer que nós, Ame-o Vale, região, nós temos a verba, o dinheiro para construir o Recanto Ame-o Vale. Irmão, nunca ouvi tanta glória a Deus no meio de congregacional igual ouvi que tinha. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aí um desavisado fala assim, conta a notícia ruim, pastor. A notícia ruim é que o recurso está no bolso de vocês. Teve gente que engoliu até o glória a Deus, irmãos. Teve gente que engoliu até o glória a Deus. Porque o recurso está no nosso bolso, irmãos. Sabe, o sustentar do tempo está no nosso bolso, é Deus quem nos dá o recurso. Sabe, Deus ele nos dá o recurso para fazer a obra dele. Deus ele não nos abençoa à toa. Sabe, eu sou abençoado para viajar, para isso. Não, você é abençoado para abençoar. A igreja, nós como seres, nós somos abençoados para abençoar. Toda a igreja não precisa de recurso de ninguém. Toda a igreja ela tem recurso, é porque o recurso está no bolso dos seus membros. Agora, como se administra esse recurso? Tinha uma irmã que chegava para mim e falava assim, pastor, minha casa está passando isso, essa dificuldade, essa luta e tal, estou passando isso, e eu falo para o meu esposo, ele não é dizimista, ele não é ofertante, ele só... E teve um dia, irmãos, eu verdadeiramente eu não gosto de falar de dízimo, não gosto de falar de oferta, porque pastor não pode nem mudar de carro. Mudou de carro é com o dia da igreja, a visão é muito pequena em relação a isso. E tem aqueles extremos. Tinha uma irmã na minha igreja, eu não tinha carro, né? E ela um dia chegou para mim e falou assim, pastor, nós nunca vamos prosperar. E eu falei, você não vai prosperar por quê, irmão? O senhor não tem carro, então a gente nunca vai ter. Eu falei, não, a bênção da irmã não está ligada a mim, não. A bênção da irmã está ligada ao Senhor. Quem vai te fazer prosperar não sou eu, não é o pastor, é o Senhor. É a sua fidelidade a Deus. E passado um tempo, né, e tem os extremos, o irmão. E um dia eu fui falar de dízimo e oferta. Na outra semana, no mesmo dia, o irmão foi para casa. E eu não gosto de falar, porque tem alguns assuntos, como eu não gosto de falar, então eu tenho medo de ser mal interpretado.
Mas aquele dia o Senhor deu graça, e eu falei. E no outro dia de manhã a irmã falou assim: pastor, meu esposo nem dormiu à noite. Nem dormiu à noite. Eu falei assim: mas não dormiu à noite por quê? Ele está pensando na mensagem que o Senhor deu sobre dízimo e oferta. Já pediu o Pix da igreja e ele começou a ofertar. Já mandou dízimo, já mandou oferta. Pastor, aí passou um mês, aí no outro mês, pastor, estou assustado, até das férias ele tirou. Aí essa semana ele mandou uma mensagem: pastor, não falta nada na minha casa. Entender, irmãos, que nós somos chamados para abençoar. Então a primeira coisa para vencer o desânimo é abandonar as memórias do tempo. Nem sei por que eu falei de dízimo, tá, irmão? Uma outra coisa é olhar para o alto. Olhar para o Senhor. O autor e consumador da nossa fé. Ser forte, trabalhai, o Senhor é contigo. Outra coisa, olhar para frente. Ser forte, trabalhai, o Senhor é contigo. E eu quero só fechar, eu acho que eu já até passei do horário, quando o versículo do 4, principalmente o versículo 7, diz assim: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata. Olha para quem está do seu lado assim, que está no seu bolso. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ele quem nos abençoa, irmãos. Ele quem nos faz vencer. E diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Seria muito fácil eu falar para vocês que a questão que a glória dessa casa será maior que a da primeira. E vocês terão mais membros do que tinham antes dos que saíram. Que as cadeiras vão estar mais cheias do que estavam antes. Seria muito fácil. Mas quando eu olho para esse texto, eu tenho que falar o que o texto ele me diz. Não é isso que o texto está dizendo. Quando ele fala da glória da primeira casa, ele está falando da glória de Salomão. Da casa de Salomão. Do templo de Salomão, que era cheio de ouro, prata, paredes revestidas. Essa era a glória, era uma glória material. Quando ele fala assim, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, por quê? Porque esse templo, irmãos, é esse templo pequeno, onde muitos choraram porque não era igual ao outro, porque já não estava daquele jeito. É esse templo que Jesus, quando estava com 12 anos, ele entrou nele e falou ali junto com os sacerdotes. É nesse templo que Jesus entrou, e ali mesmo Jesus ensinou, abriu o rolo de Isaías e disse: aqui está se cumprindo a promessa. A glória da segunda casa não representa uma igreja cheia. A glória da segunda casa representam pessoas cheias de Cristo. A glória da segunda casa é uma igreja cheia de Deus. Esse é o templo que ele está falando. Porque é o tempo que Jesus entrou, é o tempo que deu a oportunidade para aquele povo de se arrepender, de mudar de vida. Queridos, a gente fica tão preso e esquecemos que a glória não está no templo físico, material. A glória está em nós. Difícil não é vir para o templo, irmãos, difícil é ser templo. Vir para o templo você pode vir, quando você sai para lá o templo tem que ir junto. Você tem que continuar sendo templo. Quando você estiver na sua casa, você continua sendo templo. Você está trabalhando, você continua sendo templo. Porque é nessa segunda casa, é nessa casa que Jesus habita. É aí que está a glória. É a glória do Senhor, é essa presença do Senhor em nossas vidas.
Porque quando a glória está em nós, ela vai expandir. Ela vai expandir. As pessoas vão receber essa glória, vão receber essa unção, vão receber esse poder. Você vai abrir a boca, irmãos, e as pessoas vão sentir Deus na sua vida. Talvez você esteja aqui, entrou, chegou desanimado. Faça como Davi, recobre no Senhor as suas forças. Recobre no Senhor. Entenda para quem você está trabalhando. Você tem um chamado, irmão, você não está aqui à toa. Às vezes eu olho lá e eu vejo o meu grupo lá. Às vezes, tanta coisa para fazer e é sempre o mesmo grupo. Sempre o mesmo grupo. E eu glorifico a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não me deixou sozinho. Obrigado porque o Senhor colocou braços, colocou pessoas. Como o próprio pastor Cláudio pregou aqui, né? Colocou Arão e colocou Ur. Não está só. Temos pessoas que nos sustentam, pessoas que nos ajudam. E estamos debaixo da glória da segunda casa, porque Jesus está presente nesse lugar. Essa é a glória, irmãos. A glória é saber que Jesus está aqui. Então, ser forte. Trabalhai. O Senhor é contigo. Se o pastor me permitir, eu gostaria de orar. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Aleluia. Queridos, eu sei que a palavra de Deus ela é poderosa para te tirar o desânimo todo. A palavra de Deus ela é poderosa para poder mudar a sua história. Mas aquele povo que estava ali, eles receberam aquela palavra, mas uma coisa era importante para eles: ter o Senhor com eles. É quase impossível vencer o desânimo sem o Senhor na nossa vida. E eu não posso sair daqui sem fazer um apelo. Talvez você esteja aqui hoje e você não tem Jesus na sua vida. Você ainda não recebeu a glória da segunda casa. E se você ainda não tomou essa decisão, eu quero te convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, eu vou passar para o pastor vai orar por você, porque é o pastor que vai cuidar de você. E você entregar a sua vida para Ele, para Jesus. Sabe, para você vencer o desânimo, vencer a depressão, vencer a ansiedade, vencer as síndromes que estão aí destruindo as vidas. Se tem no meio de nós alguém que não tem Jesus, não perca essa oportunidade de vencer o mundo, mas com Jesus, com Ele junto de você. E se todos que nós estamos aqui somos cristãos e está passando por esse momento de desânimo e precisa de uma oração, eu sei que a palavra é poderosa, irmãos, mas eu quero somar a palavra a uma oração para que Deus te fortaleça. Com a permissão do pastor, se você quiser sair do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você, para que você possa recobrar o ânimo. Às vezes nós deixamos tantas coisas no meio do caminho, né? A gente fazia tanto. Eu lembro quando eu trabalhava na prefeitura, eu tinha 2 horas de almoço, irmãos. Eu almoçava com meia hora e 1h30 do meu dia eu passava naquela ponte que liga Amaral Peixoto ao Aterrado entregando folhetim. Eu fazia isso todos os dias, segunda a sexta-feira. Durante 4 anos que eu trabalhei na prefeitura, eu fiz isso. Todos os dias. As pessoas que não tinham disposição para fazer, elas iam lá na prefeitura e me levavam folheto, porque sabia que eu fazia aquilo. Quantas vezes eu recebi cusparada, jogavam papel na minha cara. Mas longe, o tempo vai passando e parece que a gente vai perdendo, né? O nosso vigor. Se você quer ter esse vigor recobrado, eu quero orar por você. Sabe,
Senhor, me revigora. Eu preciso de novo. Eu preciso fazer outra vez. Sabe, tem hora que a gente precisa, assim, voltar mesmo. Voltar ao início, voltar ao princípio. Às vezes nós chegamos, né, e lá na nossa igreja a gente gosta de cantar uma música que diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. A noite é para isso, queridos. É para deixar no altar do Senhor. Eu quero orar. Vou pedir aos pastores que nos ajudem aqui, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos. Te bendizemos, Senhor, na beleza da tua santidade. Aqui, Deus, estão os teus filhos. Ó Deus, que se apresentam, não diante do pastor, mas que se apresentam diante do Senhor. Ó Deus, precisando recobrar o ânimo, ou precisando recobrar a força. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa mesmo, Deus, trazer novamente o vigor, restaurar a força dos teus filhos, fazê-los, ó Deus, vencer, ó Deus, o desânimo, vencer o cansaço. Ó Deus, se no meio do desânimo, ó Deus, vem aí enfermidades, ó Deus, que atrapalham os teus filhos, ó Deus, de se renovarem no Senhor, Pai, nesta noite, no nome de Jesus, vai quebrando as cadeias, quebrando as barreiras, ó Deus, físicas e também barreiras espirituais, ó Deus, coisas que levam os teus filhos a desanimarem. Pai, no nome de Jesus, aqui estão pessoas, ó Deus, famílias aqui representadas. Ó Deus, o teu Espírito Santo me fala que tem pessoas, ó Deus, que não tem o prazer mais nem de voltar para casa, que só de pensar em voltar para casa o desânimo bate, a tristeza bate. Pai, mas nessa noite eu quero declarar, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, está enviando anjos, ó Deus, a este lar, está quebrando cadeias, está quebrando barreiras, ó Deus, está jogando por terra toda